noite para todos. Uma alegria tão grande poder estar aqui hoje, porque cada casa espírita que abre é mais um foco de luz que se acende e que dá a oportunidade para que o conhecimento espírita chegue a um número maior de pessoas. E Kardec, no projeto de 1868, falava sobre a necessidade de que os núcleos espíritas fossem pequenos, acolhedores, de tal maneira que as pessoas pudessem ser identificadas como participantes desse espaço, impedindo assim que houvesse uma massificação daqueles que participam na casa e que elas perdessem a sua capacidade de indivíduos. Então é muito importante que as casas se multipliquem para que a gente continue mantendo esse contato olho no olho e que as pessoas sejam pessoas, que a gente consiga identificar cada um de nós entre aqueles que estão conosco para um trabalho muito mais efetivo de aprendizado e socorro, que é o que a doutrina espírita se propõe. Mas hoje, particularmente, nos interessa uma questão muito em especial, que nos remete à obra básica. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na sua questão 115, indaga aos espíritos o seguinte: dos espíritos que são criados, há alguns que são propensos ao bem e outros que são propensos ao mal, ou seja, alguns são criados para serem bons ou são criados bons e outros são criados para serem maus ou são criados maus. Os espíritos dão como resposta um conjunto de informações e dentro dessas informações há um trecho da resposta muito conhecida por todos nós que somos espíritas. Porque é nessa resposta da pergunta 115 que os espíritos dizem que Deus cria os espíritos simples e ignorantes. É exatamente aí que está colocado. Ou seja, nós seríamos criados simples e ignorantes no sentido de sermos desprovidos de conhecimento das coisas do mundo material e das coisas do mundo moral. Nós somos ignorantes de tudo, ignorantes das coisas, desconhecedores, não sabemos nada. E vai ser a experiência que vai nos oportunizar descobrir os caminhos da vida e desenvolver em nós os nossos pendores. Então, as obras doutrinárias nos afirmam que quando Deus nos cria, realmente, efetivamente, Ele não nos cria propensos nem ao bem e nem ao mal. Nós somos criados e a partir das experiências que nós vamos tendo, nós vamos tomando caminhos distintos. Conforme aquilo que o Espiritismo nos faculta a conhecer, nós, quando somos simples e ignorantes, desconhecedores de tudo, nós já temos ali, nesse momento, uma capacidade de decisão sobre as nossas vidas. Mas a capacidade de decisão que nós temos no começo das nossas vidas enquanto espíritos é muito pequena. O nosso livre-arbítrio é muito pequenininho. Nós quase não conseguimos decidir nada, porque a gente não sabe nem o que não sabe para saber o que a gente poderia fazer e que não faz. Então, o nosso desconhecimento de tudo retira de nós até essa capacidade grandiosa de nós decidirmos fazer isso ou fazer aquilo. Só que, diz-nos o Espiritismo, que à medida que nós vamos vivendo, que nós vamos atravessando o tempo, o aprendizado naturalmente vai acontecendo e o nosso livre-arbítrio ele vai se estendendo. Quanto mais o espírito caminha, mais largo se torna o seu caminhar em termos de livre-arbítrio. Mais opções ele tem em princípio. Por quê? Porque ele tem mais conhecimento. E o conhecimento permite a ele tomar um leque de opções maior. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho condição de exercer o meu livre-arbítrio.
seja para o lado positivo das coisas, seja para o lado negativo. Quando eu tomo um conhecimento na minha mão, esse conhecimento que eu não tinha antes e que eu era ignorante, não me dava a condição de fazer certas coisas. Mas a partir do momento em que eu tenho um conhecimento, eu posso lançar mão desse saber. Por exemplo, descobriram no século XVIII que a conjunção de algumas substâncias químicas podia formar um composto altamente explosivo, chamado TNT, conhecido por nós pelo nome de dinamite. Quem descobriu isso foi um cara chamado Nobel. O mesmo que hoje oferece o prêmio Nobel, foi Nobel quem descobriu a composição química para a produção da dinamite. Quando ele compôs a dinamite, disse: gente, nós podemos agora fazer com que as ferrovias cheguem ao oeste, porque nós vamos explodir as montanhas e vamos fazer com que os trens passem por dentro das montanhas, e com isso nós vamos desenvolver os Estados Unidos. Não se tinha esse conhecimento, e quando se teve esse conhecimento, se lançou mão desse conhecimento para levar as ferrovias que desenvolveram, trouxeram progresso, etc, etc, etc. Nem todos tiveram a mesma visão do Nobel. Tem gente que pega a dinamite para explodir caixa eletrônico, não é? É um outro uso do mesmo conhecimento. Então, o conhecimento está à mão. O que eu faço com esse saber é que define quem sou eu. Existe um incidente, acredito todos lembram, dia 26 de dezembro de 2004, a tsunami que alcançou a Ásia, quando aquelas várias ilhas foram destruídas, e segundo os noticiários, foram 180 mil pessoas que desencarnaram naquela oportunidade. Foi um desastre, assim, de proporções enormes. Mesmo assim, os noticiários diziam que foi a tsunami maior que aconteceu nos últimos 40 anos, quer dizer, houve uma maior antes. Só que como era desabitado, não aconteceu nada. Mas essa, como já tinha gente, acabou dando muito prejuízo. Então, muita gente desencarnou ali. Famílias inteiras foram destruídas e, em algumas situações, crianças ficaram abandonadas. Quando aconteceu a tsunami e muitas crianças ficaram abandonadas, os noticiários registraram que muitas pessoas viajaram para a região onde havia acontecido o incidente atrás das crianças, para transformá-las em escravos e escravas sexuais. Então, as pessoas viram nessa oportunidade da destruição das famílias uma chance para explorar outros seres humanos. Em 2009 aconteceu uma outra tsunami no Japão. Menos de um ano depois da tsunami, 95% de todo o material que havia sido encontrado pelos japoneses nos escombros já haviam sido devolvidos a seus donos. Eles encontraram fotos, brincos, pulseiras, relógios, objetos de valor que eram entregues, e aqueles objetos eram catalogados, e depois as pessoas já conseguiam ir buscar seus objetos de volta. Então, o que nós fazemos diante das situações é que define quem realmente nós somos. Conforme aquilo que o Espiritismo nos ensina, nós não nascemos propensos nem ao bem nem ao mal. Nós nascemos neutros. E a partir do momento em que vamos vivendo e vamos nos defrontando com o conhecimento, vai se dilatando diante dos nossos olhos oportunidades de bem fazer ou de mal fazer, se eu tiver o pendor de usar o conhecimento que eu tenho para fazer o mal. Então existe na lei que o Espiritismo nos ensina um mecanismo no qual, a partir do momento que eu evoluo, o meu livre-arbítrio vai ampliando progressivamente. Mas existe um segundo mecanismo. Existe um segundo mecanismo que diz o seguinte:
quando de posse da liberdade, quando conhecedor do bem e do mal, eu uso de maneira equivocada o meu livre-arbítrio, eu posso sofrer uma restrição temporária dele para que eu não goze de todo o livre-arbítrio que eu poderia gozar. Eu fico podado. Eu tenho, mas não posso exercer. Eu poderia, mas não vai. É quando, por exemplo, nós já temos uma determinada evolução e o espírito já caminhou bastante, já tem muito conhecimento, e numa dada existência é dito a ele: você vai exercer um cargo de mando. Você já pode exercer um cargo de mando. E este indivíduo assume uma posição de comando de uma coletividade. Mas ele comete muitos deslizes durante a sua participação na sociedade. Ele comete muitos crimes, ele extrapola na capacidade dele de realizar a sua atividade administrativa. Então, numa próxima existência, ele, embora tenha a competência para ser novamente um líder, é dito a ele: temporariamente você não vai exercer, agora você vai obedecer, para que você amanhã esteja livre, para que o seu livre-arbítrio retorne para a condição de princípio e você possa gozar a liberdade de exercer tudo aquilo que a amplidão do seu livre-arbítrio permite. Então, é como se fosse assim: intelectualmente, o nosso livre-arbítrio sempre vai abrindo, porque eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou crescendo. Então, na medida que eu vou andando e conhecendo, o livre-arbítrio vai abrindo. Mas as ações morais que eu faço com o meu conhecimento atuam restringindo ou abrindo dentro da liberdade que eu já cheguei. Quanto mais eu acerto, mais eu consigo ter liberdade de ação. E quanto mais eu erro, mais o meu livre-arbítrio se estreita, mais ele se apequena e eu sou constrangido a atravessar determinados caminhos pela expiação, no sentido de garantir a nós a possibilidade de nos libertarmos das dores que nós temos e conseguirmos efetivamente gozar toda a liberdade que o nosso livre-arbítrio nos dá a condição de experimentar. Então, dentro dessa ótica, o que nós vamos observar é que o que vai determinar em nós o uso do nosso livre-arbítrio e a condição de nós termos um efetivo aproveitamento do tempo que Deus nos confere é o nosso alinhamento com o bem. Quanto mais nós nos alinharmos com o bem, quanto mais nítido for para nós que nós precisamos realizar o bem, maior será a nossa capacidade de bem proceder nesse sentido. Então, observando aquilo que Jesus propunha para nós, ele diz que a prática do bem está efetivamente na nossa capacidade de termos o coração sem as máculas das nossas imperfeições morais. Nossa capacidade de felicidade está relacionada ao nosso dom de sermos limpos por dentro, de não trazermos tantas imperfeições dentro da nossa alma. Quanto mais impuro for o nosso ser, tanto mais difícil será a nossa caminhada e as opções que naturalmente a vida vai trazer para cada um de nós. Então, os espíritos, segundo aquilo que a literatura espírita nos fala, embora eles sejam todos simples e ignorantes e não sejam propensores ao bem e ao mal, na medida que a gente vai vivendo, nós vamos nos diferenciando. Alguns parecem ser mais dóceis, mais fáceis, mais alinhados com a proposta do bem. E outros são mais rebeldes mesmo sabendo, são mais resistentes. E o que ocorre conosco na caminhada é que, como o universo é infinito, os espíritos reúnem aqueles que são mais
brandos numa determinada região e diz: olha, o mundo para vocês viverem é este aqui, que é um mundo mais fácil, de espíritos mais dóceis. E existem alguns outros espíritos mais resistentes que chegam a dizer assim: eu sei, mas eu vou fazer, eu sei, mas eu faço, eu estou sabendo, mas eu não vou. Que eles não podem conviver efetivamente ao lado daqueles outros que têm aquele outro perfil. Resultado: essas entidades, elas são separadas. E a Terra é um planeta que abriga um grupo de espíritos, não os mais rebeldes, mas um grupo de espíritos bem rebeldes. Nós somos realmente espíritos resistentes a um processo de mudança, e isso se denota pela insistência do bem em nos convencer a entrar por um caminho, e a nossa insistência em resistir a entrar por esse caminho, apesar de todos nós aqui sabermos qual é o caminho. Nenhum de nós ignora intelectualmente qual é o caminho que conduz à felicidade. O problema é que a gente, mesmo sabendo, não faz. Ou seja, nós somos teimosos. Resultado: nós nos encontramos numa situação na qual já atravessamos muitos séculos, e mesmo com todas as experiências e as tentativas de restrição de livre-arbítrio e todos os trabalhos que os espíritos fizeram tentando nos levar, a gente parece ter dificuldade de achar essa rota. Talvez a gente precise de um roteiro para que a gente faça isso. Precisa de uma bússola, precisa de uma estratégia de como fazer para que a gente consiga retomar o caminho e encontrar uma estratégia de chegarmos até onde a gente tem que chegar. E essa estratégia a gente vai encontrar exatamente nas primeiras palavras públicas de Jesus. As primeiras palavras ditas por Jesus em público trazem exatamente o roteiro que a gente precisa para realizar esse processo de retorno a esse caminho original. Segundo aquilo que os evangelhos colocam, o Cristo, quando adulto, sai da Galileia e vem para pregar às margens do Jordão. A primeira pregação pública de Jesus chama-se o Sermão do Monte. E é exatamente no início do Sermão do Monte que ele coloca nas suas primeiras frases, o caminho para que a gente consiga efetivamente se desentortar e encontrar um caminho que nos conduza efetivamente para a felicidade legítima. Então, esse caminho que o Cristo coloca é conhecido dentro do cristianismo com o nome de bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças traçam o roteiro de melhoria progressiva que os espíritos precisam passar. A primeira instância colocada por Jesus no Sermão do Monte, que seria a primeira das bem-aventuranças, que é quando ele começa o discurso, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira frase que o Cristo diz em público. Está todo mundo esperando, e ele rompe um silêncio de 400 anos sem profeta com esta frase: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para que a gente alcance o reino dos céus, que seria a felicidade, para que eu alcance o reino, a primeira coisa que eu deveria buscar seria reconhecer que eu sou um pobre de espírito. O que seria reconhecer que eu sou pobre de espírito? É quando eu reconheço que eu não estou certo em todas as coisas. Enquanto eu achar que eu estou certo em tudo que eu faço, eu nunca vou mudar. Eu só vou mudar o dia que eu disser: gente, eu estou errado, ó. Eu faço besteira. Quando eu digo eu erro, eu assumo que eu sou pobre de espírito. Enquanto eu não disser que eu erro, que eu sou pequeno, que eu faço besteira, eu não acesso o reino.
Dizia Jesus: buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira das bem-aventuranças fala para nós que a gente precisa ser um pobre de espírito, para que a gente descubra as nossas imperfeições morais e assim a gente consiga caminhar. Enquanto eu não souber isso, eu vou estar vestido com a capa da soberba, eu não mudo nunca. Vou passar 500 anos com a certeza de que eu estou certo, então eu nunca vou mudar. Daí, ele traça uma segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança de Jesus é a consequência de nós descobrirmos que somos pobres de espírito. Porque depois que eu descubro que eu sou pobre de espírito, que eu errei, que eu fiz besteira, que eu sou uma besta, quando eu descubro isso, a consequência é chorar. Então, disse Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chora, meu filho, chora. Lamente pelo que você fez. Faça contato com sua dor. Sinta que você não está correto. Não se afivele com aquela máscara de que você não erra. Sinta que você errou e lamente o seu erro. Então, a segunda bem-aventurança é exatamente esse chorar que a gente vai passar. Só que este chorar nosso não pode ser um chorar eterno. Eu não posso permanecer chorando, arrastando corrente o resto da vida, gemendo, ai meu Deus, porque isso não vai levar a nada. Ele é bom porque quando eu tomo consciência do que eu fiz, eu preciso efetivamente fazer contato com o meu eu interior, então eu choro. A partir daí, eu preciso ir para o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio seria exatamente quando eu, depois de muito chorar, digo: preciso repensar minha vida. Preciso arrumar minha bússola. Não posso continuar assim. Então, esse meu ponto de equilíbrio é a terceira das bem-aventuranças. Quando Jesus efetivamente diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que, depois de muito chorar, entram naquele processo de quietude. É porque vocês ainda não passaram por isso, mas quando vocês passarem, vocês vão ver como é que é. A gente descobre que errou, daí a gente chora, chega soluça assim. E depois de muito chorar, vem um período de calmaria, em que a gente fica quietinho, pensando. Se eu fosse comparar com Paulo de Tarso, na hora que ele vê Jesus na estrada de Damasco, ele diz: quem és tu, Senhor? É a hora em que ele reconhece que ele estava errado, que ele é um pobre de espírito. Aí ele descobre que tudo que ele construiu estava tudo errado. Então ali é o momento da sua primeira bem-aventurança. Daí ele vai para Damasco, se recolhe na casa de Judas e chora. Depois que ele chora, e que Ananias vem e o cura da cegueira, ele diz: pronto, vamos pregar o cristianismo a partir de agora, cadê minha mala? Não. Ele diz: eu preciso me recolher para me despir das minhas verdades judaicas. Então ele se recolhe por 3 anos do deserto de Palmira, para recompor todas as suas emoções, seus sentimentos, conhecer o Evangelho, se retira por um tempo daquele burburinho de gente, para ele fazer um encontro com ele mesmo, para fazer uma conexão com o seu eu mais profundo. Então, nesse momento aqui, nós estamos diante de nós mesmos, somos nós diante de nós mesmos, sou eu diante de mim, nessas 3 bem-aventuranças que nós temos. A partir do momento que nós passamos por essa etapa, é o momento de nós iniciarmos uma transformação muito profunda dentro de nós. É o momento de nós iniciarmos as nossas transformações morais. É o momento de nós revermos os nossos conceitos. Agora é a hora de eu equilibrar tudo isso, fazendo no meu eu interior todo o trabalho que eu preciso fazer para a minha mudança íntima. É o meu momento de buscar
as minhas vitórias morais. É a hora em que eu vou começar a desenvolver dentro de mim o meu desejo de mudança, a minha vontade de ser diferente daquilo que eu era. Então aqui é a minha luta, são as minhas estratégias de mudança. Tudo aquilo que o Espiritismo chamaria de transformação moral estariam contidas dentro dessa palavra, que poderia ser vitória, mas não são vitórias sobre o mundo, são as vitórias sobre o meu eu interior, a minha capacidade de vencer o meu eu mais profundo. E não somente fazer a minha vitória, mas é preciso que a gente comunique isso para as pessoas. Não basta que eu fique guardado dentro de mim, eu preciso reverberar isso, eu preciso transmitir isso, eu preciso compartilhar essas experiências. É o momento de nós, então, partirmos de nós, no sentido de mudar a mim mesmo, mas compartilhar isso com os outros, não ficar isolado. Se a gente bem lembrar de Paulo de Tarso, quando ele pergunta para a luz que fala com ele, diz assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele diz: entra na cidade e te será dito o que haveis de fazer. Nunca foi dito para ele nada. Nunca foi dito. Nunca ninguém chegou e disse: olha, senta aqui que eu vou te dizer o que tu vai fazer. Ele descobriu. Por quê? Porque era entrando na cidade que ele saberia o que haveria de fazer. Não era se isolando. Então, você quer saber o que tem para fazer? Entra na cidade. E aí te será dito o que haver de fazer. Não te isola, mas compartilha. Vive com os outros para que você consiga fazer efetivamente esse processo de mudança. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir caminhar, porque até então nós estávamos apenas voltados eu para comigo mesmo. Porque as 3 primeiras bem-aventuranças sou eu comigo, eu reconhecendo que estou errado, sou eu chorando a minha pequenez e sou eu descobrindo o meu equilíbrio, procurando ser manso através do meu processo de autoconhecimento, que decorre depois com a minha transformação moral. A partir do momento que eu faço isso, agora já não sou mais eu comigo mesmo. As outras bem-aventuranças são, na verdade, agora eu com o outro, não sou mais eu comigo mesmo. Diz a 4ª das bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, na verdade, nós estamos atrás da justiça. O que seria isso se nós fôssemos transportar para essa leitura? A fome e sede de justiça é o sentimento que nos vem quando a gente descobre que estava errado. Nós temos a vontade de voltar e pedir desculpa às pessoas. Fulana, me perdoa pelo que eu fiz. Eu só vou me sentir bem quando eu pedir desculpa daquilo que eu fiz. Na mensagem Culpa e Resgate do livro de Marco Prisco, chamado Momentos de Decisão, existe um trechinho logo na primeira página, no penúltimo parágrafo assim embaixo, está escrito: se tu tens alguma coisa contra alguém, vai até esse alguém e pede perdão a ele. Se ele não te der perdão, a culpa é dele. Mas se ele não te der perdão, o problema é dele. Mas se tu não pedires perdão, o problema é teu. Então, nesse momento da questão da justiça, é a hora na qual nós vamos atrás dos outros para pedirmos a eles que nos perdoem pelo que fizemos. E a 5ª das bem-aventuranças chama-se bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Significando que não basta apenas eu ir pedir perdão, eu preciso conceder perdão. Eu preciso pedir,
está na quarta bem-aventurança, e a quinta das bem-aventuranças seria, então, a hora de pedir perdão. Há uma longa caminhada para que nós cheguemos ao perdão. Primeiro, preciso descobrir que eu estou errado, porque se eu não souber que eu estou errado na primeira bem-aventurança, o meu perdão vai ser um perdão de boca para fora. Está perdoado, pode perdoar, não apareça mais, mas está perdoado, vai embora. Por quê? Porque não passou pelo caminho completo. Eu preciso descobrir que eu sou pobre de espírito, eu preciso chorar a minha pequenez, eu preciso me recolher dentro de mim, procurar a minha mansidão, preciso rever e começar o meu processo de transformação moral, replicando aquilo e conversando, partilhando com os outros o que eu faço, para que então eu parta para a quarta das bem-aventuranças, procurando saciar a minha sede de justiça e, por fim, a quinta das bem-aventuranças para que eu conceda perdão. Somente depois que eu caminhar esses 5 degraus, eu poderei chegar à sexta das bem-aventuranças que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, somente na hora em que nós efetivamente perdoarmos e formos perdoados, é que nós alcançaremos a beleza interior. Essa beleza não é uma beleza física, é a beleza da pureza da alma, porque os puros de coração verão a Deus. Não é que eles vão ver, olha Deus ali, olha Deus. É porque você vai ter a capacidade de se emocionar com as coisas simples. Você vai olhar uma flor e dizer, nossa, mas que lindo. Olha essa aranha, como ela é linda, gente. Olha que barata tão bonita, meu Deus. Veja como ela, que antenas lindas que ela tem. Quando a gente for puro de coração, nós teremos essa capacidade. Mas enquanto a gente não tiver essa pureza, a gente vai ver as coisas com maldade, com sentimentos negativos. É somente ali que a gente vai conseguir efetivamente realizar todo esse mecanismo, aonde aparentemente para nós as coisas parecem tão novas, tão surpreendentes, mas fala-nos o Espiritismo que ele vem resgatar os conhecimentos das 3 revelações. E o Espiritismo nos fala tanta coisa, e quando a gente vai buscar as bem-aventuranças, nós estamos fazendo um mergulho naquilo que o cristianismo falava. Mas esses conceitos que a gente tem como desenhados, podem nos remeter também ao judaísmo. O judaísmo possui um desenho, que depois a gente pode procurar na internet, chamado Árvore da Vida, que é o caminho para a perfeição espiritual, em que diz o seguinte: o primeiro passo é você entrar no reino, é ser cidadão do reino. Se eu não acessar o reino, eu não consigo entrar na árvore do autoconhecimento. Então esse é o primeiro ponto. Buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Descobrir o reino é descobrir que eu sou responsável pela minha própria história. Isso significa entrar no reino. Quando eu descubro que eu sou o artífice da minha própria história, eu pisei no reino. Enquanto eu não sei isso, eu não sou cidadão, não entro no reino. Vamos fazer uma comparação com o nosso lar. O cara não entra. Enquanto ele não fizer a transformação, não entra. Não é cidadão do nosso lar. Aqui é o reino. Enquanto eu não descobrir, eu sou o responsável pela minha vida, eu não acessei o reino. Acessou o reino, vem para a próxima, o equilíbrio, a fundação, Yesod. A partir daqui, quando você se equilibra, você vem buscar as vitórias interiores e o ecoar dessa vitória no sentido de partilhar com as pessoas. Aí vai em busca de justiça de um lado, misericórdia do outro, que são as 2 bem-aventuranças para alcançar a plenitude que seria a beleza. Então esse seria o caminho de um trecho da árvore da vida. Ela tem mais uma parte para cima, tem mais uma tríade que fecha para lá. Aqui só tem 7, elas são 10 ao todo. Tem uma lá em cima que vai além dessa nossa discussão de hoje. Mas as verdades, elas são todas convergentes.
Não existem várias verdades. Porque se Deus é único e seus reveladores trouxeram sua verdade, as suas verdades têm que convergir. Então, o fundo daquilo que é dito numa doutrina, no fundo tem que ser compatível com o que é dito na outra, que tem que ser compatível com outra, ou então não é um revelador da lei divina. Assim, portanto, dentro da leitura que nós podemos tomar, é possível ver, dentro das bem-aventuranças, uma etapa progressiva de caminhos para que a gente alcance a pureza interior. Porque somente ela é que vai nos libertar da nossa loucura. Então, é como se fosse assim, nós começamos simples e ignorantes e vamos nos libertar quando formos simples de novo, mas é um movimento helicoidal. Eu sou simples, podendo não ser. Eu poderia ter tudo para não ser, mas mesmo tendo tudo para não ser, eu sou. Quando eu me torno simples, sem que eu podendo não ser, então é porque eu alcancei a plenitude. O Cristo poderia ter escolhido 1000 coisas, não era tão simples, gente. Sentava com os pecadores, comia com as mulheres de má vida, tinha uma vida simples. Então é porque ele alcançou esse ponto superior. E é esse o caminho que dentro das bem-aventuranças a gente consegue ver em cada degrau dela um chamamento para um processo de transformação. E se nós formos buscar na árvore da vida do judaísmo, nós vamos encontrar também um roteiro muito semelhante, nos conduzindo para esse processo de busca interior. Então, independente do caminho que a gente busque, o mais importante é que a gente esteja disposto a caminhar. Disposto a descobrir que as maiores conquistas não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro. E é nesse mergulho interior que a gente vai fazer, para se despir progressivamente das nossas imperfeições, que nós iremos encontrar o grande objetivo das nossas vidas. A doutrina espírita, portanto, não tem como objetivo nos desnudar o mundo espiritual simplesmente, nos revelar as leis da reencarnação, nem os mecanismos da mediunidade. O grande e verdadeiro objetivo do Espiritismo é a transformação moral do homem. Todos os seus princípios básicos são ferramentas para nos convencer de que a gente precisa mudar. Então, dentro desse propósito, que a gente reflita sobre todas essas coisas e pense, o que estamos fazendo com o conhecimento que a gente tem? Ele está servindo para um processo de melhoria interior e de transformação do meu eu? Ou ele está apenas adornando o meu cérebro e me tornando capaz de achar que eu não sou pobre de espírito? Porque, de repente, a gente nem pisou no reino ainda estamos do lado de fora, convictos das nossas verdades e com muita dificuldade de começar a caminhada para dentro de nós mesmos.